E aí galera, aqui é o seu amigo de sempre, Alex Marques, chegando junto para mais uma aula da nossa Masterclass Level Up. Papel e caneta à mão, que nós vamos para o aprendizado. Atenção pessoal, papel e caneta na mão. Eu começo hoje falando algo bem simples. Não existe um atalho ou um caminho fácil para aquilo que exige constância e consistência. Sempre que nós falamos de inteligência emocional, sempre que nós falamos de desenvolvimento humano, nós precisamos analisar e atentar para dois pontos: consistência e constância. Muitas vezes nós começamos as coisas e não as terminamos. Você vai acompanhar aqui no rodapé, na legenda, uma definição básica trazendo a diferença entre os dois termos. Mas nós precisamos tanto de consistência quanto de constância. Isso compõe a nossa disciplina. E essa trajetória de construção da inteligência emocional exigirá de nós tanto constância, quanto consistência, quanto disciplina. Todos nós temos sentimentos, de modo mais ou menos contínuo. E eles surgem a cada momento sem pedir a aprovação de ninguém. Uma coisa que nós temos que deixar claro: todos nós, indistintamente, somos seres emocionais. Em algum momento da sua vida, assim como da minha, como de qualquer outra pessoa da face da Terra, nós teremos de lidar com as nossas emoções. E eu sempre falo isso, vocês que já têm acompanhado as nossas aulas estão acostumados a me ouvir dizendo isso. Emoção não se controla. Emoção, nós lidamos com elas, nós administramos as nossas reações a partir daquilo que nós sentimos. Algumas pessoas sentem com maior intensidade as suas emoções. Inclusive, nós vamos disponibilizar numa das tarefas da aula de hoje um comparativo das intensidades das emoções que nós vivemos. Porque muitas pessoas pensam que a tristeza é a pior das emoções. Mas não se engane. Você já imaginou, você já viveu uma situação onde você estava muito empolgado, eufórico por um resultado que você tinha adquirido? E quando você se deu por conta, você acabou dando uma resposta para alguém na empolgação da euforia? A euforia é a intensidade máxima da alegria e nós precisamos cuidar e controlar essa reação para que não tomemos decisões precipitadas das quais possamos nos arrepender. Seja na sua vida pessoal, seja no seu ambiente de trabalho, atendendo a clientes ou em qualquer lugar, nós precisamos aprender a lidar com as nossas emoções e, obviamente, entender as emoções das demais pessoas. Isso é uma das facetas da inteligência emocional, uma das competências, né? Consciência social, entender o outro, para que nós possamos conviver bem. As nossas emoções consistem em grande parte daquilo que nos torna humanos. Aquilo que sentimos nos deixa vulneráveis, expostos, nus diante do mundo. Muitas pessoas pensam que suas emoções são verdadeiras fraquezas, mas não se iluda. Emoção não é fraqueza. A emoção apenas está dizendo que você é um ser humano. A emoção poderia ser tratada como algo que expõe a nossa fragilidade. Mas eu sempre trago um exemplo. Entre o vidro e o cristal, qual dos dois é mais caro? Você sabe a resposta? Obviamente é o cristal. Mas se você analisar, dos dois, o mais frágil também é o cristal. Se você bater com um copo de cristal, talvez até um leve movimento você quebra ele. O de vidro você tem que bater normalmente. E aí as pessoas não entendem isso, ou não percebem isso, que quanto mais frágil, maior o valor. A sua fragilidade não torna você alguém fraco, ela torna você humano. E as suas emoções, elas acabam te expondo, elas nos expõem. Nós verdadeiramente somos, né? Eu sempre brinco que a espontaneidade mostra quem nós somos de fato.
As emoções fazem isso conosco. As suas emoções trazem o seu eu verdadeiro, elas tornam você espontâneo, elas te revelam. Aprenda a lidar com as suas reações a partir daquilo que você está sentindo. Uma vez que isso afeta as nossas respostas para o mundo à nossa volta, nada melhor do que aprendermos a lidar adequadamente com as nossas emoções e as reações advindas delas. Ou seja, se isso nos expõe, se aquilo que sentimos e como reagimos a isso nos coloca talvez numa situação às vezes até desconfortável, nós precisamos aprender a lidar com isso. E aqui entra a inteligência emocional. Eu gosto mais da nomenclatura da educação socioemocional. Nós temos o autoconhecimento ou autoconsciência, nós temos a autorregulação ou autogestão, nós temos a automotivação, e eu friso isso, nós veremos isso nas próximas aulas, porque a automotivação, motivação é algo meu, é algo seu. Eu não posso te motivar como você não pode me motivar. Nós podemos inspirar um ao outro, mas motivação eu gosto de usar o exemplo, é como tomar banho. Você precisa todos os dias tomar o seu banho. Se você não tomar, vai vencer. Motivação é a mesma coisa. Ontem você podia estar empolgado, hoje já não tanto. Então, autoconhecimento, autorregulação, automotivação, consciência social, que também é conhecido popularmente como empatia, mas consciência social não é se colocar no lugar do outro. Consciência social é você entender que o outro é diferente de você e tudo está certo. E por fim, a tomada de decisão responsável. São os cinco pilares da educação socioemocional que nós vamos trabalhar ao longo das nossas aulas. Pesquisas apontam que 53% dos brasileiros nos últimos anos tiveram uma piora do seu bem-estar mental. Não há como pensarmos em produtividade sem considerarmos esse fator. A pandemia foi um trampolim, ela impulsionou muitas pessoas num declínio do seu bem-estar mental. E as pessoas têm notado essa piora. Nós não fomos preparados ou não fomos treinados, vamos assim dizer, para convivermos o cenário e enfrentarmos, lidarmos com o cenário que enfrentamos durante a pandemia. Então isso trouxe à tona, isso aflorou questões que muitos não estavam acostumados. E nós precisamos trabalhar isso. A emoção pode gerar a mais rica liberdade ou a mais drástica prisão. Saber lidar com elas adequadamente faz delas um trampolim para o nosso crescimento. Caso contrário, nos mergulhará num cárcere de frustração. Imagine você trabalhando, você que atende clientes, por exemplo. Você está lá atendendo um cliente e um cliente não quer lhe dar ouvidos. O cliente não quer parar para entender o que você está trazendo para ele, quer trazer só a verdade dele. Esse é um quadro comum, onde as pessoas defendem a sua verdade de forma assintosa, de forma calorosa. E aí você está tentando explicar para o seu cliente o que está acontecendo e ele não quer te ouvir. E você vai perdendo a paciência. Aqui é um sério problema. Se você não souber lidar com as suas emoções e, obviamente, com as suas reações, você vai se complicar diante do seu cliente e isso vai acarretar a perda do cliente e outras dores de cabeças maiores ainda. Então é muito importante você entender que ele está no momento dele, óbvio, você não é o muro das lamentações, mas ele precisa pôr para fora. Então o mais sensato, o mais adequado é ouvi-lo, deixá-lo falar. Quando você estiver diante de uma pessoa que estiver visivelmente irada, não tente pedir a ela para calar a boca, não diga para ela, você está errado. Ouça a pessoa. Quando ela falar, o senhor concluiu, bom, eu ouvi o senhor, eu ouvi a senhora, entendo a sua situação, concordo que o senhor tem o direito de reclamar, mas para que eu possa ajudá-lo, quem sabe nós fazemos dessa forma. Você disse para ele que a maneira dele talvez não é a mais adequada, mas disse de uma forma que para ele não soou feio, para ele não soou doloroso. Você respeitou a dor dele e esse é o grande problema hoje. Na sociedade em que vivemos, as pessoas elas não sabem respeitar a dor alheia. E para respeitar a dor alheia, eu não preciso me diminuir, eu não preciso servir de capacho, não. Eu só preciso deixar a pessoa escoar a intensidade, lembra que eu falei antes? Escoar a intensidade da sua emoção,
para que depois, posteriormente, já liberada daquela intensa emoção, ela possa ouvir os teus argumentos. Fica a dica. Eu entendo, primeira pergunta, eu entendo que as emoções são legítimas? Por que eu trago essa pergunta? Toda emoção é legítima. Seja raiva, seja tristeza, seja alegria, seja qual for. Talvez você pense que raiva é uma emoção ruim, que tristeza é uma emoção ruim. Não, todas elas são legítimas. E nenhuma emoção é boa ou ruim, elas são neutras. O que realmente é bom ou ruim é o que nós fazemos a partir daquilo que sentimos, as reações que nós temos. Eu sempre brinco e eu trago essa catarse. Se de repente você é uma pessoa que se ira com facilidade, o que eu sugiro? Carregue uma almofadinha na sua bolsa, pequenininha, de fácil acesso, e quando você ficar irado, pegue a sua almofadinha, vá para o banheiro onde ninguém está vendo, de preferência o mais isolado possível, feche a porta, morda aquela almofadinha com toda a sua força e libere o seu grito mais forte possível naquela almofada. Quando você terminar esse processo, você verá que estará sem energia para brigar, sem energia para discutir. Essa é a melhor forma de escoar a energia que a emoção gera. A emoção, por natureza, é um dínamo, é um gerador de energia e nós só precisamos saber usufruir dessa energia da melhor forma possível. Inclusive, uma das coisas que eu gosto bastante é uma prática, um exercício. Nós temos que aprender a usar a energia que é despejada sobre nós. Por exemplo, alguém grita com você, é áspero com você, você precisa receber, você precisa converter e canalizar da forma certa, com prudência. E é isso que muitas pessoas não sabem fazer. Lembra quando eu disse, ouça todo desabafo, tudo que o outro está te dizendo, com tom áspero ou não, com voz alta ou não, e atente. A conversão se dá quando você atenta aos pequenos detalhes na fala da pessoa. E usa a fala dela para defender os teus argumentos, para mostrar que ela está talvez equivocada, porque a palavra errada soa muito pesado. Segunda pergunta, eu consigo usar as emoções a meu favor para gerar oportunidades de relacionamentos melhores? Você tem tido êxito, você tem conseguido usar as emoções a seu favor para gerar oportunidades e relacionamentos melhores? Ou você tem sido vítima das emoções? Ou você tem sido um escravo emocional? Todos possuímos pontos fortes e pontos de melhoria que podem ser potencializados ou arrefecidos pelo efeito das emoções. Sabemos lidar e usá-los a nosso favor? Todo mundo tem ponto forte, todo mundo tem ponto para melhorar. A questão é, eu e você, nós estamos sabendo potencializar os nossos pontos fortes a partir das nossas emoções? Estamos sabendo neutralizá-los ou diminuir a força deles através das nossas emoções? Estamos fazendo isso em nosso favor? Ou estamos deixando que as emoções conduzam os nossos passos? Tem pessoas que dizem assim, eu não queria ter dito isso. Não, você queria. Você só está usando a emoção como um subterfúgio, uma desculpa para justificar o que você fez. Tome cuidado. Autoconhecimento é um ato de coragem e que nos proporciona maior adaptabilidade. A pessoa que se conhece, a pessoa que sabe como reage, quando reage, por que reage, ela será muito mais adaptável e flexível do que qualquer outra. Ela sabe qual situação é gatilho para que ela perca o controle, qual situação é gatilho para que ela fique irada, ou triste, ou alegre. Então ela vai trabalhar em favor disso. Ela vai construir o ambiente. Ela vai preparar a realidade que ela vai viver. E aí, como você pode acompanhar no quadro, nós temos uma breve definição da inteligência emocional. Os 4 quadrantes. O primeiro, pessoal, onde estão enquadrados o autoconhecimento e a autogestão.
E o segundo, que é o social, onde está a consciência social e a gestão de relacionamentos. O interessante é que a primeira coluna é o que eu vejo, ou seja, autoconhecimento e consciência social tem a ver com aquilo que vemos. E a segunda coluna, o que eu faço, tem a ver com a autogestão e gestão de relacionamentos. Ou seja, se gerir e gerir os relacionamentos é o que eu faço, autoconhecimento, se conhecer e ter a consciência do outro é o que eu vejo. Essa é a definição sintetizada e mais prática da inteligência emocional. Eu consigo gerar diálogos construtivos em minhas relações quando nós desenvolvemos a inteligência emocional. Todos os nossos diálogos, todos, serão construtivos. Por mais difíceis que sejam as relações, por mais complicadas que sejam as pessoas, nós conseguiremos desenvolver diálogos construtivos. Padrões mentais. Como nós vemos, o padrão mental funciona assim. O fato desencadeia a emoção, a qual promove a crença, a qual promove a ação, que por fim promove um resultado, gera um resultado. E esse resultado vai trazendo significado. Atente a essa palavra, nós vamos ouvir muito essa palavra ao longo das nossas aulas. Significado. Cada experiência que você tem gera um significado. E esse significado define muita coisa na sua vida. Não vamos nos aprofundar muito nisso. Isso é matéria para outra aula, mas já vai guardando isso. O significado daquilo que você vive define muita coisa na sua vida. Só mudamos a forma como reagimos, nosso comportamento, quando estamos abertos para rever e mudar os nossos padrões mentais. Próxima etapa, comunicação. A comunicação é um processo que, se realizado com a devida sinergia, pode impactar positivamente a todos no ambiente. Entenda uma coisa, mesmo com a boca fechada você está comunicando. Em todo o ambiente que você entra, você está comunicando. Em tudo que você faz, você está comunicando. Os seus resultados são fruto da sua comunicação. Seja ela verbal ou não verbal. A sua postura, a sua expressão facial comunica algo a seu respeito. E aí fica a pergunta, o que você tem comunicado? Quando você lida com clientes, a sua expressão facial fala o que para você? Antes das suas palavras. A sua postura corporal está falando o que para você? Um dos fatores determinantes no processo de comunicação é entender o perfil comportamental, tanto do locutor quanto do ouvinte. Nós, junto das tarefas aqui, você vai poder fazer download dessa aula, das tarefas dessa aula, nós disponibilizaremos uma breve explanação sobre os perfis de comportamento para que você entenda quem é quem, né? Para que você saiba com quem você está lidando. Dominante ou produtor, ele está baseado em comando e prazo. Influente, intuitivo, baseado em conexão e diálogo. Estabilidade, o sensitivo, está baseado em conciliação e consentimento. Conformidade, o analítico, está baseado em controle e especificações. Uma das coisas que eu falo com frequência, quando você conversa com alguém que é dominante, é aquele tipo de pessoa que quer tudo para ontem. Lembra que eu disse? Ele está baseado em comando, resultado e prazo. Comando e prazo, resultado. Ele quer saber para quando e quer ação. É aquela pessoa que diz assim, ele manda você fazer alguma coisa, você não faz, eu detesto depender dos outros. Ele vai lá e faz. Então, cuidado. Quando você estiver falando com um dominante, nunca cometa o erro de dizer eu acho. Ou ser muito enrolão, vamos dizer assim. Ai, porque tu vê desse jeito, quem sabe não. Eles gostam de objetividade. Com um dominante seja objetivo. Já o influente é diferente.
O influente ele se preocupa mais com conexão e com diálogos. Então, se ele se preocupa com conexão e diálogos, dialogue com ele. Ele quer visão de futuro. Quando você está falando com o influente, você tem que dar visão de futuro para ele. Se ele não enxergar futuro naquilo, você perde a comunicação com aquela pessoa. Estabilidade é uma pessoa que está baseada literalmente na conciliação e no consentimento, pessoa que busca segurança. Ela demora para decidir porque ela quer segurança, ela quer saber se aquilo ali realmente é confiável. Então você tem que dar para ela senso de segurança. E por fim, o analítico ou conformidade é a pessoa que lida com dados. Você conhece alguém perfeccionista? Pois é, o perfeccionista é a pessoa que tem um traço analítico muito forte. Ele segue regras. Literalmente regras. Ao comunicar, lembre, dominante não gosta de enrolação, ele é prático e imediatista. Influente busca sempre uma visão de futuro. Se na sua comunicação não fizer isso, você fracassa. Estabilidade busca segurança. Certifique-se de fazer com que ele se sinta seguro com as informações que você passa. Conformidade, baseie sua comunicação em dados concretos, jamais em suposições. Seja objetivo e sem enrolação. Dominante é ativo, racional e prático. Influente é impulsivo. Estabilidade é reflexivo. E conformidade é passivo e racional. Próxima etapa, falando de vendas. A venda é um processo que combina investigação, inteligência, comunicação e principalmente superação das objeções. Vender, e fica claro isso, você não vende apenas quando fecha um pedido. Todos nós somos vendedores, nós de alguma forma estamos nos vendendo, nós entregamos uma ideia, nós entregamos um argumento, nós estamos vendendo isso. É um processo onde você comunica, supera objeções e é muito importante saber lidar com isso. O que objeção representa para mim e como ela afeta o meu posicionamento no processo de vendas? Eu trago essa pergunta para que você reflita. Qual o efeito que um não do seu cliente tem para você? Qual o efeito que um não do seu patrão, do seu chefe imediato tem para você? As objeções, elas podem e vão afetar a tua perspectiva. E a tua perspectiva define a realidade que você cria. Então eu conheço pessoas que ouvem uma objeção e dizem assim, isso não é para mim. Já tem pessoas que ouvem uma objeção e elas dizem, bom, eu vou melhorar o meu repertório, vou melhorar o meu argumento. O que nós vemos hoje com frequência? As pessoas discutem, elevam o tom da voz, porque não têm argumentos suficientemente fortes para combater as objeções. Então, ao invés de levantar o volume, ao invés de elevar a sua voz, melhore seu argumento e vença a objeção de forma adequada. Vender é conectar pessoas valendo-se da prática de fazer perguntas, fechando o processo sem medo e sem perder o timing, contornando assertivamente as objeções do cliente. Quando você vende, você comunica. Quando você comunica, você conecta pessoas. Quando você conecta pessoas, a melhor forma de fazer isso é perguntando. O ser humano, por natureza, guarde isso, é inclinado a dar respostas. Quando você faz perguntas, você está acessando a caixa emocional da pessoa que te ouve. E é natural do ser humano responder. Então, quando você faz uma pergunta, você chama aquela pessoa para interagir com você. E, quem sabe, você consegue contornar a objeção dela de forma assertiva. Sucesso em vendas passa por paixão por resolver problemas. Entenda uma coisa. Todo bom vendedor, ou pelo menos todo vendedor que se preza, tem paixão por resolver problemas. Mas cuidado, tá? Não entenda resolver problemas como a famosa gambiarra, uma expressão que se popularizou nos últimos anos. Resolver problemas não é fazer gambiarra. Resolver problemas é dar a solução adequada para a necessidade do cliente. Eu vou ressaltar o que já falei em outras aulas. As pessoas compram só por duas razões. Ou por desejo, ou por necessidade. Então, ser apaixonado por solucionar problemas é adequar, é trazer a solução adequada que se encaixe à necessidade ou ao desejo do cliente. E não criar, sabe,
Tem aquele grupo da velha guarda, dos setores de vendas, você talvez conheça alguém assim, que gosta de inventar, que gosta de prometer e depois ver se pode entregar. Não funciona assim, isso não cola mais. Guarde isso. Hoje, quando uma pessoa vai em busca de um produto, de um serviço, ela vai com 90% das informações em mente. Hoje nós temos uma gama muito grande de informações disponíveis na internet. Não caia no erro de tentar passar a conversa no seu cliente. Muita gente é bom de lábia, muitas pessoas são boas de lábia, mas hoje isso não cola mais. Ser um questionador é uma característica indispensável para quem visa contornar objeções de forma assertiva. Seja um bom questionador. Seja aquele tipo de pessoa que sabe ouvir para fazer a pergunta certa. Quanto mais você captar, mais você ouvir da fala do seu cliente, mais argumentos e insumos você tem para fazer perguntas. E essas perguntas vão te alinhando cada vez mais com aquilo que o teu cliente precisa e também com a forma como você deve lidar com ele. E para finalizar, vender não se resume a trocar produtos, ideias e serviços por dinheiro. É sobre um processo de comunicação e consentimento que deu certo em entregar o intangível e o não percebido por trás de toda a oferta feita. Ou seja, venda é um processo que culmina em sucesso, onde você entrega para o seu cliente aquilo que ele não tinha tangibilizado, aquilo que ele não tinha mensurado. Isso seja para você que trabalha na área comercial, na área técnica, no administrativo, no financeiro, não importa. Você é um vendedor. Você que está desenvolvendo o projeto, você é um vendedor. O que o seu cliente precisa é que você mostre para ele o que ele não conseguiu mensurar. Uma venda, uma boa venda, ela é fechada quando o seu cliente entende: nossa, eu não tinha percebido que eu vou ter essa vantagem. Eu sempre brinco com os meninos, com o pessoal da área comercial, quando eu falo com eles, que muitas vezes é uma palavra, é uma pergunta, é um posicionamento que faz com que o cliente enxergue a diferença que o negócio dele passará a fazer quando ele aceitar a nossa proposta. É aquilo que eu brinco. Você está diante de um cliente dominante e ele diz assim: o que eu ganho comprando o teu produto, adquirindo o teu serviço, abraçando a tua ideia? O teu resultado vai ser o melhor de todos. O teu antecessor te dava de 10-0, mas comprando o meu produto, você vai engolir ele. Você gerou para ele resultado. Você despertou nele o desejo daquilo que ele gosta. Se você está falando, por exemplo, com uma pessoa que é estabilidade, e ele pergunta: tá, mas qual é a minha vantagem se eu já tenho hoje um sistema, eu já tenho hoje um produto? Você diz assim: pois é, mas o teu produto hoje não te dá a segurança que o meu produto pode te dar. Em tanto tempo você vai alcançar esse objetivo sem se comprometer. Então nós precisamos saber apenas como conversar, como comunicar, como nos portar. Aguardo vocês na nossa próxima aula da Masterclass Level Up. Tamo junto!